A guerra cultural deve ser lutada em vários níveis e várias frentes. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos primeiro falar aqui dos níveis. Os níveis dizem respeito à profundidade e ao alcance das ideias. Então, por exemplo, um livro pode ter argumentos mais bem desenvolvidos, né, e apoiados em citações e documentos primários relevantes, etc. Mas o seu alcance, pelo menos no curto prazo, vai ser limitado. Agora, um vídeo publicado na internet, um vídeo viral, ele tem um alcance muito maior, podendo atingir centenas de milhares de visualizações em poucos dias, mas a profundidade das ideias que vão estar contidas nele necessariamente vai ser mais rasa. Então, eu gosto muito de exemplificar esse conceito fazendo uma comparação entre o professor Olavo de Carvalho e Nando Moura. Então, o professor Olavo, que é o maior filósofo vivo do Brasil, um homem que tem aí um conhecimento enorme, deve ter lido milhares de livros na vida dele, e Nando Moura, que tem o maior canal conservador do YouTube no Brasil. Então, os dois defendem essas ideias conservadoras e criticam a esquerda. Mas o professor Olavo faz isso com seus vídeos, né, trechos de suas palestras, suas aulas, artigos que ele publica e também os seus livros. E, especialmente nos livros, ele analisa, né, destrincha mesmo os argumentos com grande meticulosidade, de uma forma bastante detalhada. Mas para você ler um livro desses precisa de um investimento de tempo relativamente grande. Então, o alcance da mensagem do professor Olavo acaba sendo restrito, pelo menos em comparação a um vídeo de Nando Moura, né? Quando ele é publicado, você pode ter aí dezenas de milhares, centenas de milhares de visualizações. Só que o conteúdo que o Nando Moura apresenta no canal dele é mais superficial do que o professor Olavo mostra em seus livros. Claro, é uma questão de, num vídeo de 20 minutos, você não tem como falar tanto ou detalhar seus argumentos como faria num livro. E o segundo conceito que eu vou falar é o de frentes. Então, as frentes podem ser qualquer tipo de meio de expressão, qualquer campo de batalha da guerra cultural. Como exemplos de frentes, podemos citar a música, as artes plásticas, o jornalismo e até mesmo ciência, religião e tantos outros. Uma das primeiras frentes de batalha na guerra cultural é a comédia. Eu não diria que ela é a linha de frente, mas sim os batedores, né? Aqueles que fazem o reconhecimento do terreno. E por lidar frequentemente com o ridículo e o absurdo, a comédia acaba sendo ideal para você começar a minar o poder do adversário. Porque é possível inserir, digamos, um conteúdo pró-revolucionário em piadas que só pode ser detectado como tal por observadores mais argutos. E é justamente por lidar com o ridículo e o absurdo que a comédia pode ser usada como um pé na porta para mostrar o conteúdo revolucionário. Mas a comédia pode estar a serviço da revolução, como também contra ela. Só que eu acho que esse foi um dos motivos pelos quais os revolucionários criaram o conceito do politicamente correto, que tem como uma de suas principais funções silenciar a oposição. Então, humoristas que viessem a fazer piadas sobre o sistema de cotas raciais ou o casamento gay, por exemplo, poderiam facilmente ser taxados de racistas ou homofóbicos. Na segunda semana a coisa começou a ficar afro-brasileira, que no Brasil agora não é permitido você dizer que a coisa ficou preta, que é discriminação racial, né? É um termo politicamente incorreto. Aliás, o PT criou tudo. Ai, meu Deus. O PT criou tudo que não presta. Criou o Zé Disseu, o Genuíno, né? O Severino Cavalcante e a discriminação racial. Tudo foi o PT que criou. Por exemplo, 10% das vagas da universidade agora é para negro. Olha que sacanagem. Aí o negão estuda, passa na faculdade, chega lá dentro, o cara bate nas costas dele e diz: eita, negão, entrou nos 10%. Não existe discriminação no Brasil. Então, esse medo de uma repercussão negativa por parte dos militantes pode acabar fazendo com que os humoristas nem sequer cogitem a possibilidade de fazer tais piadas
e acabam caindo então na espiral do silêncio. Ou seja, os revolucionários usam a comédia a seu favor, mas quando o seu plano começa a entrar em ação, eles fazem com que, ou pelo menos tentam fazer com que os seus adversários não sejam capazes de usar a comédia para criticar o sistema então vigente. Um exemplo claro disso aconteceu na União Soviética, onde não era permitido você fazer piadas sobre o sistema, piadas sobre o presidente, etc, etc. Então tem vários livros aí de piadas que sobreviveram. Eu acho que a própria proibição que eles impuseram acabou favorecendo, né, a disseminação de piadas, mas é claro que tinha que ser feito ali a boca miúda, né, sempre com muito cuidado para que você não estivesse falando com delator ou coisa do tipo. Mas há várias piadas contadas pelos próprios soviéticos com relação ao regime soviético, mas veicular essas piadas em público era crime. E é justamente por a comédia tratar frequentemente do ridículo e do absurdo que ela muitas vezes acaba não sendo levada tão a sério. E daí a importância de canais como o Hipócritas e o Spider Consensus no YouTube, que estão fazendo um trabalho bastante interessante, falando de coisas aí que seriam consideradas tabu, né, pela esquerda, como transexuais no MMA, uma contraposição que eles fazem entre pena de morte e direito à legítima defesa nos vídeos da Justiça Canhota, no caso do canal Hipócritas, e o Spider Consensus, que faz ali as suas imitações de Leandro Carnal e outros ícones da esquerda, que acaba ridicularizando essas figuras e, como eu disse, acaba sendo o primeiro passo para minar essa figura de autoridade que elas ostentam. Eu já disse que as escolas não têm doutrinação e que isso é algo da mentalidade conservadora, delirante, de uma direita delirante e completamente pré-histórica. Uma outra frente de batalha muito importante é o jornalismo. E essa, no caso do Brasil, pelo menos com relação à grande mídia, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, ela é amplamente dominada pela esquerda. E os jornalistas trabalham implicitamente com o conceito da janela de Overton, que é uma tentativa, no longo prazo, de se permitir um comportamento que no presente momento é proibido ou talvez permitido apenas com algumas exceções. Então, no Brasil temos o caso do aborto. O aborto já é permitido pela lei em casos de estupro e de risco de vida para a mãe, mas aí os defensores do aborto ficam jogando uma reportagem para tentar sensibilizar o público, de repente, de uma mãe que supostamente não vai ter condições de sustentar o filho, ou que a gravidez geraria consequências sociais muito negativas para a mulher, etc, etc, etc. E o objetivo final de toda essa militância seria permitir o aborto em todos os casos. A cultura pop também acaba sendo uma das frentes de batalha dessa guerra cultural. Num próximo vídeo eu vou falar mais detalhadamente sobre o desenho japonês Os Cavaleiros do Zodíaco, que traz debates importantíssimos sobre a imutabilidade da justiça, o valor da amizade, o poder da perseverança, a capacidade de arrependimento e tantos outros. A injustiça nunca se torna justiça. O mal nunca deixará de ser o que é. E o bem é uma coisa que não muda, por mais que o tempo passe. Ninguém pode alterar essa verdade nesta grande correnteza da vida. Mas como já foi mostrado em vídeos aí de canais como Terça Livre, teve uma bilionária brasileira que foi aluna de Paulo Freire, que iniciou uma cruzada, né, com uma de suas ONGs para combater o consumismo infantil. Então, todo tipo de propaganda voltada para o público infantil era considerado como uma forma nociva de estimular o consumo em crianças pequenas. Então, teve o lado bom disso daí, que dizia respeito à obesidade infantil, né, que eles tentaram combater,
Mas, por outro lado, eles também criticaram a indústria de brinquedos, e tinha, obviamente, muitas propagandas voltadas para o público infantil. Aconteceu que houve restrições severas nesse tipo de propaganda. Isso levou à falência de fábricas de brinquedos. E eram justamente essas fábricas de brinquedo que patrocinavam os programas de televisão que passavam desenhos animados, como TV Globinho, Band Kids e tantos outros. E por conta disso, desenhos como Cavaleiros do Zodíaco foram substituídos por outros como Bob Esponja, que não tem essa mesma preocupação de passar os valores fundamentais para o seu público. Aí é o Siri Cascudo? Não, aqui é o Patrick. E para finalizar aqui o vídeo, eu gostaria de falar de algo que não é necessariamente uma frente de batalha, mas que ela pode muito bem funcionar como tal. Essa quase frente de batalha diz respeito às opções de escolha de um eleitor, ou pelo menos as falsas opções de escolha. Então, um exemplo clássico aí temos a briga entre PSDB e PT. Os dois partidos tentam implantar o socialismo no Brasil. A diferença é que o PSDB pode fazer isso em 30 anos e o PT vai tentar em 10 ou 15. É apenas uma questão de marcha, né, de velocidade com relação à implementação do objetivo. Então, muitas pessoas podem acabar votando no PSDB porque não gostam do PT, mas estão contribuindo para o mesmo objetivo pelo qual o PT luta. Uma outra dessas falsas opções de escolha, que está muito em voga atualmente, diz respeito à psicose ambiental. Essa pauta ambientalista está também a serviço da causa revolucionária. Eu, por exemplo, tenho um amigo nas redes sociais que é uma das pessoas mais antipetistas que eu conheço. Ele publica muito conteúdo aí de charges, né, contra Lula, fala que nunca se deixou enganar pela ideologia do PT e tem todo o perfil de um conservador, eu diria mais, um conservador até reacionário, que muitas vezes fala do período do regime militar, dizendo que as ruas eram muito mais seguras naquela época, que era possível andar à noite sem preocupação, etc, etc. Mas essa mesma pessoa acredita piamente que o aquecimento global é causado pelo homem. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto em específico, eu sugiro que assista a conversa que o Ricardo Felício teve com o Nando Moura, e também pode ler o livro Psicose Ambiental, de Dom Bertrand de Orleans e Bragança. E é interessante que nesse livro ele tem várias citações de diversas figuras importantes aí, como Evo Morales e Hugo Chávez, que dizem que para acabar com o aquecimento global, a única solução seria implantar o socialismo no mundo. Então, a pauta ambientalista também é uma pauta revolucionária, só que ela dá essa opção de escolha ao eleitor, um eleitor que se diz contra o PT, contra o PSOL, mas que pode acabar votando em um candidato que defende as pautas ambientalistas por achar que o planeta realmente está aquecendo por conta da atividade do homem. E aí ele contribui para a implantação do socialismo no planeta da mesma forma. Quando a dona Marina, candidata a presidente da República, diz que ela não gosta de trabalhar com as instituições, que as instituições são frias e as pessoas é que são importantes, ela está fazendo um discurso revolucionário. As pessoas não notam isso. Elas não notam que, por exemplo, a Marina é tão vermelha quanto a Dilma, com a diferença que ela tem em clorofila. Eu poderia falar de muitas outras frentes de batalha, como a religiosa, né? Temos aí na Igreja Católica essa heresia da libertação. A alta cultura também é uma frente de batalha. Muitos professores de composição erudita das universidades, eles são declaradamente trotskistas ou marxistas-leninistas e leram Adorno, leram Hegel, leram Heidegger e fazem uma música
meio que gramscista assim, né, tentando realmente se apoderar desse espaço, tentando usar a música também como uma ferramenta pró-revolucionária, e acabam passando as suas ideias para os seus alunos, que serão os compositores do futuro. Mas esses e tantos outros assuntos eu vou deixar para um próximo vídeo. Até a próxima.